Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme ter a oportunidade de poder gravar mais um vídeo aqui para o canal, o canal Ricardo Oliveira. E olha, o vídeo de hoje promete. Nesse momento, eu irei ter o prazer de poder entrevistar o meu amigo, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Sérgio Monteiro. Isso mesmo, irei entrevistar o pastor Sérgio Monteiro sobre essa polêmica que tem circulado na internet acerca dos fariseus, de Flávio Josefo e a imortalidade da alma. Recentemente o pastor Jamierson, ele concedeu uma entrevista para o CACP e nessa entrevista aparentemente ele refutou o pastor Sérgio Monteiro acerca dessa questão. O pastor Jamierson trouxe dados, fontes e informações que aparentemente parecem irrefutáveis. Só queria mostrar para você que não é bem assim, tá bom? Antes de poder apresentar aqui o meu amigo pastor Sérgio Monteiro, eu quero mandar um abraço a todos vocês que têm curtido o meu canal, que têm compartilhado, que têm me apoiado de alguma forma. Então, um abraço bem carinhoso aqui do canal Ricardo Oliveira. Quero também mandar um abraço especial para minha esposa Deilza, para o meu filho Danilo Oliveira e para minha filha Dalila Oliveira, que sempre tem apoiado aqui também o meu trabalho no YouTube, tá bom? Então, um abraço aqui para cada um de vocês. Um abraço também para o meu amigo Livingston, para o Marcos Alves, para o grupo Área 77, lá tem o João Conceição, o Jonas Canto, o Gilcimar Lobato, são pessoas especiais que fazem parte desse grupo e se tornamos aí amigos íntimos. Então um abraço também para cada um de vocês. Um abraço também para Mara, que é uma inscrita aqui no canal, que sempre tem curtido meus vídeos, que tem me apoiado de alguma forma. Então para todos vocês, um abraço especial do canal Ricardo Oliveira. Pastor Monteiro, muito obrigado por sua disponibilidade. Fico grato em o senhor poder me conceder essa entrevista para o canal Ricardo Oliveira. Creio que essa entrevista será muito importante e relevante, porque assim poderemos esclarecer alguns pontos que têm circulado pela internet acerca dessa questão do Flávio Josefo, dos fariseus e também em relação à imortalidade da alma. Olha, nesse momento eu gostaria que o senhor pudesse dar as boas-vindas para as pessoas que estão inscritas aqui no meu canal e também para os inscritos do seu canal. E também se quiser mandar algum abraço, esse é o momento, pode ficar à vontade. Olá amigos, mais uma vez estamos aqui agora de uma forma especial para o canal Ricardo Oliveira e também para você que acompanha o meu canal. Nós estamos neste dia aqui prontos para gravar mais um vídeo especial baseado aí nessa polêmica que está acontecendo depois de 2 anos praticamente e que continua aí uma polêmica a respeito de Flávio Josefo, de fariseus, etc. Depois daqueles vídeos anteriores que eu já tinha gravado. Eu quero mandar um abraço aí, Ricardo, para todos do seu canal, todos que acompanham o seu canal. É um canal muito acessado, um canal com bastante capilaridade, né? Alcança muitas pessoas. E também para os que acompanham o meu canal, eu quero dizer a vocês que é sempre um prazer poder ter vocês aqui acompanhando os nossos estudos. Eu acabo não conseguindo gravar muitos vídeos porque por causa de tempo, a situação não é muito fácil em termos de tempo não. Mas esse é um de forma especial que nós vamos gravar aqui porque certas acusações estão precisando de respostas, porque elas passam do nível apologético, do nível de estudos, para até mesmo para o nível pessoal, tá? Então deixa eu mandar uns abraços aqui, Ricardo, já que você me deu essa oportunidade de mandar uns abraços. Quero mandar um abraço para minha esposa, claro, para meus filhos, para o Marcos e para a Natasha. A Natasha está lá no Canadá também, está ali terminando alguns estudos aí de línguas, para ficar apaixonada por línguas como o pai fica. Estou dando uma ajustadinha na câmera aqui, vocês me desculpem aí, porque eu sou péssimo com esse negócio aqui de câmera, né? Péssimo mesmo. Mas ok, também mandar um abraço para os queridos internautas, né, que nos acompanham aí no seu canal, no meu canal, por toda a internet, que com certeza esse vídeo vai se espalhar em muitos lugares. Aqueles que nos acompanham no Facebook também, que tem nos motivado, orado por nós e por todos aqueles que de alguma forma ou de outra se interessam pelos estudos da Palavra de Deus. Vamos orar, né, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria para fazer corretamente aquilo que precisa ser feito, para falar de acordo com a dignidade do nome de Deus. Me acompanhe na oração. Deus nosso Criador, obrigado, Senhor, pela vida. Te agradecemos também pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, estudarmos as doutrinas da Tua Palavra neste dia. Que
todos aqueles que de uma forma ou de outra, trazem conhecimento com este vídeo, encontre nele as tuas verdades e a dignidade do teu nome. Te oramos no nome de Jesus, nosso Messias. Amém. Vamos lá, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez, pastor Monteiro. Veja só, pastor, antes de fazer a primeira pergunta acerca daquilo que foi exposto pelo Jamierson na sua entrevista ao CACP, permita-me fazer aqui uma breve pergunta. O senhor deve ter assistido a entrevista com o pastor Jamierson, o pastor João Flávio Martinez entrevistou ele, e o pastor Jamierson trouxe dados, informações que aparentemente refuta a sua posição. Dias atrás também o senhor teve a oportunidade de ter esse mesmo embate, esse mesmo debate com o pastor João Flávio Martinez. Ambos gravaram vídeos, mostraram fontes e dados, mas parece que não chegaram aí a um denominador comum. O senhor participou recentemente de um debate lá no programa Vejam Só, e esse debate ele continuou ali na página do Facebook do pastor Jamierson, e agora o pastor Jamierson cede uma entrevista para o João Flávio Martinez, e nessa entrevista ele trouxe dados aí que aparentemente são irrefutáveis. Eu gostaria de saber, o senhor ainda sustenta a sua posição de que os fariseus não criam na imortalidade da alma e que o Flávio José não era fariseu? Ou será que esses novos dados que o pastor Jamierson trouxe, essas informações que ele trouxe, fez o senhor mudar de ideia? Qual é a sua posição? O senhor ainda sustenta a sua visão, a mesma que o senhor sustentou quando debateu ali com o João Flávio Martinez? Meu amigo Ricardo, excelente sua primeira pergunta. É uma oportunidade para poder esclarecer algumas coisas relacionadas ao vídeo. Sim, eu assisti a inicial, a primeira entrevista, né, o primeiro, e ficamos aguardando ali, como todos, ficamos aguardando os outros. Desculpa eu mexer na câmera aqui de novo, né? Vocês vão mexer várias vezes. Fiquei aguardando ali as outras entrevistas, a continuidade. Até pensei em responder conforme eles fossem fazendo, mas aí conversando contigo e conversando com algumas outras pessoas, disseram, vamos aguardar tudo, vamos aguardar o todo, né? E, bem, sendo bem direto ao ponto, sim, eu assisti, não mudou absolutamente nada, não tocou absolutamente nada da minha convicção a respeito do que os fariseus não criam, que era a imortalidade da alma no período anterior à destruição do segundo templo, anterior ao ano 70, tá? Só antes, deixa eu te falar, uma das perguntas, uma das coisas, aquele vídeo tem algumas inverdades, tem várias inverdades ali. Eu quero, antes de falar de uma principal, eu acredito, e aqui eu quero fazer uma palavra de elogio ao Jamierson, ao pastor Jamierson, porque o pastor Jamierson fez aquilo que se espera de todo e qualquer debatedor que tem um mínimo de inteligência, né? Uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, é uma pessoa que realmente se interessa pela palavra, seja qual for a sua intenção. Mas ele foi lá buscar as fontes. Eu citei o Steve Mason, citei vários outros eruditos, ele buscou as suas fontes e etc. E essas fontes, e ele foi até o Dr. Mason, né? Como a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Não concordo com o que ele falou e tenho algumas reservas com relação a algumas afirmações que estão sendo tiradas do que o Jamierson disse, mas o Jamierson fez o trabalho de casa dele. Acontece que o interlocutor dele, né, o presidente, o senhor lá do CACP, ele fez algumas afirmações cavilosas ali. E aí uma delas foi que o Dr. Paroski, não é Paroshi nem para outra coisa, o Dr. Paroski teria me procurado para me dizer que eu estava errado. Uma pessoa, que não me recordo o nome, me fez uma pergunta uma certa feita, eu respondi num áudio, no WhatsApp. Essa pessoa, não sei qual é a intenção, mas também nem me interessa mais saber, mas de uma maneira muito, muito antiética passou esse áudio para o Elias Soares, e o Elias Soares, claro, passou para o Martinez. E no áudio eu dizia algumas coisas. Eu dizia que a teologia brasileira é pobre, e o que nós estamos vendo é a teologia brasileira é pobre. E aí o Jamierson inclusive diz isso no vídeo, também na entrevista. Ele diz que a teologia brasileira, muito do material que eu cito, não está disponível em português. Isso não é um problema meu. E não estou dizendo aqui para o Jamierson, não é um problema meu. A teologia brasileira, infelizmente, demora anos. E a teologia brasileira, adventista, não adventista, demora anos para levar em consideração aquilo que o mundo já crê, já sabe em termos teológicos há muito tempo. Tá? As discussões a respeito do Flávio José, o abandono da imortalidade da alma, embora Russell Shedd aqui no Brasil tenha
tenha começado com esse movimento também, alguns outros eruditos como Ed Kivitz e pastores como Ed Kivitz e tal. Fora do Brasil é um caminho que parece ser sem volta, né? Os grandes e grandes eruditos abandonando. Eu tenho até um livro bastante interessante chamado Imortalidade da Alma, um Protesto. É um livro mais antigo um pouco, mas é bastante interessante. E aí a segunda, em verdade, na verdade, que é que o Paroski teria me procurado para dizer que eu estava errado. Isso não aconteceu. Essa pessoa que passou para ele, né, passou para Elias e passou para ele, não sei se a intenção foi... Não sei, não me interessa qual foi a intenção, hoje já faz muito tempo isso. A verdade, e o que eu coloquei, que eu falei lá no áudio, é que quando eu estudava teologia, o professor Paroski, numa aula, é uma sumidade em crítica textual, em Novo Testamento, em Bíblia e etc., mas em uma aula falando sobre teologia paulina, tocou no assunto a respeito dos fariseus. E eu discordei do professor Paroski, ali não discordei na sala de aula, discordei conversando com ele depois, falei, professor, na verdade eu não concordo, e foi esse o assunto. E o professor Paroski falou, meus estudos indicam outro sentido. E eu disse, professor, tá bom, os meus indicam outro caminho. Acabou. Nós acabamos conversando mais uma vez sobre esse assunto, mas muito rapidamente mesmo assim, minutos. E não houve nenhum momento que o professor Paroski disse você está errado e que eu teria refugado, como diz ali o tal do Martinez, né, o senhor João Flávio Martinez. Não houve isso, isso em verdade é mais uma leitura incorreta do que ele costuma fazer, de tudo que ele lê ou que escuta também, tá bom? Sim, conheço, não mudou absolutamente nada, tá? Absolutamente nada mudou da minha convicção de que os fariseus não criam na imortalidade da alma. Pastor, obrigado mais uma vez pela resposta. Veja só, eu acho que o ponto crucial dessa entrevista que o Jamierson concedeu aí para o João Flávio Martinez é acerca do Dr. Mason, né? Que segundo o Jamierson corrobora com a posição dele e que aí vai de encontro com a posição do Senhor. Mas antes de entrar nessa questão do Dr. Mason, que eu acho que vai ser muito importante o senhor esclarecer alguns pontos e mostrar que alguns dados que o Jamierson trouxe está equivocado, eu gostaria de poder tratar com o senhor nesse momento algumas questões que o Jamierson expôs na segunda parte da entrevista, pois o mesmo disse que o senhor constantemente tem se posicionado contra alguns apologistas da Igreja Adventista. Por exemplo, ele citou ali o Samuel Bacchiocchi, o Arnaldo Cristianini e mostrou algumas citações de algumas obras desses apologistas que aparentemente vai contrário à sua posição. Segundo o Jamierson, esses apologistas adventistas, eles criam que os fariseus criam ou acreditavam na imortalidade da alma. Eu gostaria de saber nesse momento, o senhor de fato está se posicionando contrário a esses apologistas? O Jamierson tem razão em dizer que a sua posição é contrário à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é a sua resposta em relação a essa questão? Bem, Ricardo, em relação a essa questão dos eruditos adventistas, dos estudiosos adventistas, o Jamierson tem razão em parte, eu já disse isso em outros áudios também, em outros vídeos. Acontece que nós não somos monolíticos, os adventistas do sétimo dia não somos monolíticos e não temos nenhum problema de abandonar certos detalhes relacionados a algumas coisas que nós cremos e até discordar de eruditos da nossa própria igreja. Nós não vamos abandonar as nossas crenças fundamentais e nossas doutrinas. Nós temos doutrinas que são fundamentais, doutrinas que não serão abandonadas. Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Bíblia, justiça pela fé, a morte e o sacrifício de Cristo Jesus, sábado, juízo investigativo, mortalidade da alma e a crença de que Deus guiou essa igreja através do ministério de Ellen White nos primórdios da igreja. E essa guia não é de forma infalível, não é de forma inerrante, mas é uma mensagem que é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, etc. Não é o assunto desse vídeo, a gente pode fazer um outro momento sobre isso também. Basicamente, então, acontece o seguinte: não existe nenhum tipo de proibição dentro da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de que um pastor, um erudito, um teólogo ou mesmo um membro discorde dos outros pastores, eruditos, teólogos e outros membros. Nós não discordamos por discordar, nós discordamos porque somos chamados e instados a continuar estudando constantemente. Dr. Bacchiocchi fez um trabalho fantástico na produção de seus materiais, muitos materiais, né?
Mas ele nunca clamou infalibilidade nem inerrância, nem infalibilidade. Os autores do Questions on Doctrine também, que é esse livro aqui que eu tenho em português, Questões sobre Doutrinas, né? Eu tenho em inglês também, mas faz muita diferença. Quando eles citam ali, acho que página 297 ou 397, aqui eles citam, falando a respeito da imortalidade da alma, eu sei que é uma das coisas, eu vou deixar para responder na sua próxima pergunta, ali falando sobre, ali a partir da página 370, mais aproximadamente, a partir da página 370, eles falam a respeito do Rick e Lázaro, e eu também discordo de algumas coisas do que está no Questões sobre Doutrina, porque tampouco eles eram infalíveis. Não existe conflito dentro de uma igreja que prega a liberdade da expressão, a liberdade de expressão. Nós não temos problema nenhum de discordar, desde que a discordância seja feita em bases inteligentes. E isso é importante dentro da igreja adventista. Eu discordo do Christianini quando ele usa o Walker. Na verdade, eu não estou discordando do Christianini, eu estou discordando do Walker. E se você ler o Walker também, você vai ver algumas coisas interessantes, eu já coloquei isso no outro vídeo também. Bacchiocchi, de maneira muito interessante, ele cita ali que os fariseus criam a imortalidade da alma, mas na nota de repete de página do livro Imortalidade ou Ressurreição, né, do Bacchiocchi, também do Crenças Populares e alguns outros, ele vai colocar quais são suas fontes. Quais são as fontes do Bacchiocchi, fontes do Walker, do Christianini, do Questões sobre Doutrina e da Enciclopédia Adventista, do Comentário Bíblico Adventista e de outros autores adventistas, quando vão examinar Rick e Lázaro, que é a expressão do seio de Abraão, ela é sempre Flávio Joséfo. E aí o princípio básico de metodologia científica, que eu já citei num outro momento, é: se uma determinada fonte está errada em alguma das suas declarações, todas as outras que usarem essa fonte estarão errados. Por quê? Porque utilizaram uma fonte que está viciada, e é um vício de origem. E vício de origem não depõe contra aqueles que utilizaram, mas contra a fonte. Óbvio, o que nós estamos fazendo hoje é uma releitura mais acadêmica, mais embasada, que já havia começado muito antes. Eu estava lendo a Encyclopedia of Judaism, é outro assunto que nós vamos comentar daqui a pouco também. A Encyclopedia of Judaism, do Avery Peck e do Jacob Neusner, um artigo fantástico de imortalidade da alma, de immortality, na verdade, Death and Afterlife, the Jewish Doctrine, e eles falam a respeito mais ou menos disso. Tá? Nós não podemos manter leituras erradas como sendo fatos sem que haja uma batalha, uma análise mais do que superficial e a simples aceitação. Ok? Por exemplo, a vida inteira, o Jamerson citou isso para mim, vários outros citaram, algumas outras pessoas diziam: Flávio Joséfo era fariseu. Flávio Joséfo era fariseu. Isso não é verdade. E aí a gente não vou entrar nesse assunto agora, porque interessantemente eu disse isso e eles disseram: não, isso é mentira, né? Algumas pessoas que têm uma capacidade argumentativa muito grande de chamar os outros filhos do diabo, de mentiroso e etc, sem nenhum tipo de prova. Eu já disse para alguns deles que eu estou à disposição, passei meu WhatsApp, sintam-se à vontade para falar comigo e me mostrar academicamente cada uma das mentiras. O que o Jamie Ashton estava fazendo é justamente analisar e verificar se estava correto o que eu estava dizendo. Isso é academia, isso é normal. Tá? Agora, vir com afirmações, ilações, etc., sem nenhum tipo de prova, eu estou à disposição. Eu vou aonde for necessário. A pessoa que quiser conversar, nós podemos conversar, gravar e nós falamos sobre o assunto e me prove academicamente que eu estou errado, que eu estou mentindo. Errado eu posso estar, porque eu não sou infalível também. Ok? É isso aí. Então, assim, discordar de um autor adventista ou de outro autor, ou outros adventistas discordarem de mim, maravilha. Isso significa que nós somos indivíduos. Se todos pensássemos da mesma maneira, um de nós seria desnecessário. Então é por isso que nós continuamos, e nós vamos continuar discordando, e mais adiante outros discordarão de mim, e outros vão estudar e vão falar de algum outro assunto, e vão discordar de coisas que eu penso, e eu vou discordar do que eles pensam, e nós vamos discordando assim, e discordando, nós vamos até as mansões celestiais. Como dizia Agostinho, né? No que não é essencial, diversidade; no que é essencial, unidade; em todas as coisas, caridade. Pastor Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela resposta. Percebemos que esse argumento que o Jamierson tem utilizado, né, de tentar colocar o Senhor contra alguns apologistas, escritores adventistas, não cola. É como se ele estivesse forçando um pouco a barra, porque esse tipo de argumento ele não resolve a problemática, né? Ele não resolve o cerne da questão.
Porque como o senhor coloca, se uma citação estiver errada, não importe quem use ela, vai estar usando de uma forma errada também. Então eu acho que esse argumento de tentar colocar o senhor contra o Arnaldo Cristianini, o Samuel Bacchiocchi, não resolve aí todo o problema que circunda essa questão, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta para poder fazer para o senhor. O Jamierson ele apresentou também algumas enciclopédias, a enciclopédia judaica e também a questão sobre doutrina, onde ele diz que corrobora com o pensamento dele. Eu gostaria de saber qual é a sua posição diante desse argumento utilizado pelo pastor Jamierson. Ricardo, essa pergunta é interessante. Com relação ao Questions on Doctrine, vamos lá rapidamente com relação ao Questions on Doctrine. Na verdade, sim, na página 279, 370 em diante, se tem uma resposta a respeito do rico e Lázaro, uma análise da parábola. E na página 379, os autores fazem uma digressão a respeito do conceito judaico quanto ao seio de Abraão, tomando por base, e diz aqui no terceiro parágrafo, Joséfo, no discurso acerca do Hades, e aí uma citação do Tratado Kiddushin, 72b, ocorre que o Tratado Kiddushin é do segundo, terceiro século, também Sabedoria de Salomão. Sabedoria de Salomão é um livro escrito no período intermediário, né, no intertestamentário, só que foi escrito em Alexandria. É a ideia dos judeus helenistas. Não pode ser utilizado como prova de que os fariseus, os judeus da Palestina, criam, ou os judeus de Jerusalém, criam na imortalidade da alma. Isso não digo eu, isso dizem outros autores aí na Encyclopedia of Judaism, publicada por Neusner, no artigo Death and Afterlife, the Jewish Doctrine. Tratado Erubim, etc., alguns outros, mas a sua principal fonte, novamente, é Flávio Joséfo. O Questions on Doctrine, esse livro, é um livro muito bom, mas é um livro que tem o mesmo problema do Bacchiocchi, o mesmo problema dos outros. Não é infalível, e além de não ser infalível, ainda existe o fato de que eles estavam utilizando uma fonte que hoje nós sabemos não é uma fonte que deveria ser utilizada nesse mistério, ou não deveria ser utilizada de forma autoritativa nesse mistério. Ok? As enciclopédias ocorre um erro muito infantil, que é a confusão da Jewish Encyclopedia, Enciclopédia Judaica, Enciclopédia del Pueblo e Conhecimento Judío, a Encyclopedia of Judaism e a Enciclopédia do Conhecimento Judaico. São 5 enciclopédias diferentes. A primeira é de 1906, depois é 1960, 50 e 60, a outra publicada em 90 pelo Jack Neusner, o Avery Peck, e a outra publicada pelo rabino que o Jamierson citou. Essa eu entrei em contato com o rabino me disse que não era especialista, pediu para eu ler a Enciclopédia Judaica, e eu li a Enciclopédia Judaica e tampouco ela dá essa ideia. Acontece que quando no judaísmo se fala a respeito de afterlife, pós-morte, a ideia não é de continuidade em todos os círculos, e é isso que precisa ser entendido. Quando se fala de afterlife, você vai ler a Encyclopedia of Judaism e vários outros, a ideia afterlife, ou pós-morte, ou pós-vida, na verdade, pós-vida, não é nem pós-morte, é pós-vida, na concepção judaica, ela vai tanto do espectro da imortalidade da alma, para os judeus helenistas do primeiro século e dos judeus helenistas antes também, por exemplo, o livro de Sabedoria de Salomão, quanto a ideia bíblica da imortalidade da alma, como diz aqui o Robert Goldberg nesse livro, do Hiroshi Obayashi, que é Death and Afterlife, a Perspective of World Religions, como diz também a Encyclopedia of Judaism, na página 201, volume 1, Encyclopedia of Judaism. Nesse artigo foi publicado, a enciclopédia é publicada pelo Jack B. Neusner e o Avery Peck, e o artigo especificamente foi publicado por Neil Gilman, que também escreveu um outro livro chamado A Morte da Morte, Resurrection and Immortality in Jewish Thought, em 1997. Ele também, o George Nickelsburg, publicou um outro livro chamado Resurrection, Immortality and Eternal Life in Intertestamental Judaism. Eu tenho aqui no meu Scribd, e esse livro também fala exatamente a mesma coisa. Depois tem um outro livro do Simcha Paul Rafael, Jewish Views of the Afterlife, 1994. Todos eles são unânimes em dizer o seguinte: quando se fala de afterlife, não existe a obrigatoriedade imediata de que se esteja referindo à imortalidade natural da alma e ao período, um lapso entre os períodos. Na verdade, todos eles falam que afterlife é um conceito judaico que pode significar tanto a morte, tanto a ressurreição e a imortalidade através da ressurreição, quanto em alguns círculos, alguns círculos helenísticos, mais místicos, cabalísticos, Merkavá e etc., significar também
a imortalidade natural da alma, principalmente daqueles que se alinham com os filósofos pitagóricos, como os essênios, como também Flávio Josefo e outros, como o próprio Steve Mason diz, ok? Então, pastor, veja só que o Jamierson, ele não parou por aí, ele continuou seguindo nesse mesmo raciocínio, só que dessa vez ele foi mais longe. Ele utilizou a própria Ellen Goldwhite. Ele utiliza uma citação de Ellen White, se não me falha a memória, é lá em Parábolas de Jesus, né? Onde ele mostra uma citação que aparentemente corrobora com a posição dele. Então ele chega ao ponto de dizer assim: bom, se o pastor Monteiro estiver certo, então ele vai ter que negar a sua profetisa, porque ela estará errada. E se ela estiver certa, o Monteiro estará errado. Então veja só, qual é a sua... Eu percebo que essas perguntas o senhor já respondeu. No momento em que o senhor estava tendo ali um debate, através de vídeos com o pastor João Flávio Martinez, o senhor gravou vídeos e mostrou ponto a ponto acerca dessas questões. O senhor esclareceu todas as dúvidas, mas parece que nessa segunda parte da entrevista, o Jamierson não trouxe nada de novo, repetiu tudo aquilo que o Flávio Martinez já tinha falado em vídeos anteriores. Mas eu queria colocar aqui mais uma vez essa questão na mesa para o senhor poder aí responder. Ellen White corrobora, apoia a posição do João Flávio Martins ou do Jamierson, sim ou não? Ricardo, esse é um problema. Ai, ai, ai. Esse mesmo artifício foi utilizado por outro debatedor, interlocutor do Jamierson, num outro momento, com um sorriso no rosto, dizendo que eu estava contradizendo a profetisa da Igreja Adventista. Ocorre que aqui tem um problema sério. A gente está falando ali do capítulo Como se decide o nosso destino, do livro Parábolas de Jesus, página 263 em diante. Eu creio que Ellen White foi inspirada por Deus, sigo, como todo bom adventista, creio nisso. Tem alguns aí que estão falando que não. Queridos, eu, sendo bem claro, é a mesma coisa que você ser guardar as proporções, mas você dizer que é palmeirense e sair todos os dias com a camisa do Corinthians e acreditar que o melhor time é o Corinthians e etc. Eu não sou nenhum dos dois, tá? Só para ficar claro. Mas não dá para você ser adventista do sétimo dia e você não crer em todas as doutrinas, todas as crenças da Igreja Adventista do sétimo dia. Não necessariamente em todos os detalhes, mas em todas as crenças. Se você tem algum problema com relação a Ellen White, você que é adventista, aqui é uma digressão rápida, reestude, comece a dar uma olhada, ore a Deus. Lembre-se, nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Pegue os livros dela e compare com a Bíblia. Se ela realmente contradisser a Bíblia em algum lugar, eu tenho convicção que não, aí pode abandonar. Porque entre a palavra de Deus, a Bíblia, e qualquer livro que exista, ou qualquer doutrina, ou qualquer pessoa, a palavra de Deus é superior. Mas aqui é um problema sério. Eu me recordo quando aconteceu esse primeiro debate, o interlocutor do Jamierson também entrou em contato, falou que Ellen White colocou um vídeo, etc. E eu entrei em contato com o Dr. Renato Stêncio, que foi meu orientador no mestrado, na pós-graduação no mestrado. E eu perguntei, tem algum lugar que a Ellen White diga que os fariseus criam a imortalidade da alma? Porque se ela disse, eu vou lá e falo, não, ok, estou errado. Coloco de lado os estudos acadêmicos e falo, não, eu digo que creio, então eu creio que foi inspirada, a não ser que ela esteja em algum momento ali, porque Flávio Josefo disse que o não, aí não é inspiração, aí é estudo mesmo. Mas aí eu fui ler, página 263, a citação, e eu fiquei embasbacado. E com todo respeito ao Jamierson, que é uma pessoa maravilhosa, tanto uma pessoa, acredito, um grande estudioso, mas aqui faltou um pouco de conhecimento de língua portuguesa. Ou foi malabarismo mesmo, que isso daí a gente chama também de contaminação catársica. Veja só, o texto diz assim no segundo parágrafo: nesta parábola, Cristo se acercava do povo em seu próprio terreno. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. Eu reli, pedi para outras pessoas lerem, e eu falei, nós estamos todos ficando loucos, apenas o Senhor de sabedoria pura, é o que desculpa o sarcasmo, mas é o único que sabe o que está escrito aqui, porque ele conseguiu detectar que a palavra povo aqui significa fariseus, e que muitos significam todos, não é? Eu não entendi qual foi o malabarismo linguístico, porque não é questão exegética. O substantivo povo de repente se transformou aqui por uma passe de mágica, talvez cabalístico, né? O Sod lá da Cabala, do Pardes, do judaico, do último nível, de repente se transformou, de povo se transformou em fariseus. E de todos, e de muitos, que está escrito aqui no texto, se transformou em muitos. Mas Ellen White também disse, eu não estou dizendo que os fariseus não estavam ali, mas é impossível se dizer dessa citação que eles criam, que todos os fariseus criam e que eles criam na imortalidade da alma. Por quê? Olha quem estava ali também, além do povo normal.
do Amharetz, né? Ellen White diz ali na página 267, sacerdotes, maiorais, escribas e os 4 classes pelo menos. Mas no restante do capítulo, em vários momentos, ela fala da nação judaica. Quando Cristo, mesmo no 267, o último parágrafo, quando Cristo deu a parábola do rico e Lázaro, havia muitos na nação judaica, lastimosa do rico, usando os bens do Senhor para a própria manifestação egoísta, preparando-se para ouvir a sentença. E assim por diante. Ela continua na página 268, Cristo ansiava iluminar os espíritos entenebrecidos do povo judeu, ou seja, era o povo que ali estava. Entendeu? Sim, e aí ela fala, mas os judeus diziam ser descendentes de Abraão, porém deixando de fazer as obras de Abraão, provavam não ser seus verdadeiros filhos. Padical. Povo não é fariseu necessariamente, não pode ser restrito aos fariseus. Muitos, não são todos. Então o John Ashton está errado aí nessa uso incorreto de Ellen White.